Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Mineirão vazio, corações cheios de tristeza. Na próxima quarta-feira, 4, às 21h30, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentarão pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o espetáculo esportivo, que prometia atrair multidões, será realizado sem público. A decisão inédita da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, foi tomada em meio a um cenário de tensão, dor e, sobretudo, um luto que transcende as 4 linhas. O silêncio do Mineirão será uma homenagem involuntária à memória de um jovem torcedor cruzeirense, vítima da violência que mancha a paixão pelo futebol. O episódio, ocorrido no final de outubro, envolveu organizadas dos dois clubes e culminou na morte brutal do rapaz, reacendendo debates sobre segurança nos estádios e os limites do fanatismo. A recomendação inicial do Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, era pela realização do jogo com torcida única, uma medida que visava conter eventuais confrontos. Contudo, a CBF optou por um caminho mais drástico, portões fechados. A justificativa? Garantir isonomia, já que, no primeiro turno, a torcida cruzeirense marcou presença no Allianz Parque, em São Paulo. Para muitos, a decisão pareceu a mais sensata diante das circunstâncias, mas não foi unânime. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, havia defendido a exclusividade dos torcedores celestes, argumentando que a rivalidade acirrada entre os clubes poderia transformar o Mineirão em um campo de batalha. A segurança deve ser prioridade. Não podemos permitir que o futebol vire palco de tragédias, declarou. Entre os torcedores, as opiniões também divergem. Enquanto alguns reconhecem a necessidade da medida para preservar vidas, outros lamentam a ausência de um espetáculo que deveria unir e não dividir. Para o palmeirense Antônio Xavier, de 34 anos, a decisão da CBF soa como uma derrota para o futebol. O jogo é uma festa, e a torcida é parte essencial. Sem ela, perde-se a magia, desabafou. Do lado cruzeirense, a angústia é semelhante. Maria Clara Rocha, de 29 anos, frequentadora assídua do Mineirão, lamenta a situação, mas entende o contexto. Depois do que aconteceu, é impossível não sentir medo. Torço para que isso nunca mais se repita, mas, por enquanto, é melhor prevenir do que remediar. Além da tragédia humana, o caso escancara a fragilidade das políticas de segurança em grandes eventos esportivos no Brasil. Apesar de avanços como a implementação de câmeras e monitoramento nos estádios, ainda há um longo caminho para transformar as arenas em espaços verdadeiramente seguros. Para especialistas, a violência não nasce dentro dos estádios, mas é apenas um reflexo de problemas estruturais da sociedade. A rivalidade no futebol é histórica, mas a escalada da violência está diretamente ligada a fatores como desigualdade, impunidade e a cultura de ódio que cresce nas redes sociais e se manifesta nas ruas, analisa o sociólogo Fernando Lima. A decisão de fechar os portões do Mineirão levanta ainda outra questão, o impacto econômico para clubes, vendedores ambulantes e profissionais que dependem das partidas para garantir seu sustento. Em um campeonato já marcado por polêmicas, o prejuízo financeiro é mais um golpe em um esporte que luta para se reerguer. A partida entre Cruzeiro e Palmeiras, que poderia ser uma celebração da reta final do Brasileirão, agora carrega o peso da ausência. Uma ausência que simboliza não apenas a falta de torcedores, mas também de respostas concretas para um problema que se repete ano após ano. Enquanto a bola rola em um estádio vazio, os clubes, as autoridades e a sociedade como um todo precisam refletir sobre o futuro do futebol brasileiro. Será possível resgatar a essência do esporte como um espaço de confraternização? Ou continuaremos reféns de um ciclo de violência que rouba vidas e destrói sonhos? Por ora, resta torcer para que o confronto seja lembrado não pelo vazio das arquibancadas, mas pela qualidade dentro de campo. E que, no futuro, os gritos de gol possam novamente ecoar nos estádios como celebrações da paz, e não como prelúdios de tragédias. Neste cenário de dor e esperança, o futebol brasileiro precisa, mais do que nunca, encontrar uma nova maneira de se reinventar.
Pois, enquanto houver lágrimas no Palestra, o esporte não será o mesmo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Quando a bola rolar no Mineirão vazio, não será apenas o futebol que estará em xeque. O silêncio das arquibancadas é reflexo de uma sociedade que ainda não encontrou soluções para conter a escalada da violência. A decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de realizar a partida sem público não é apenas um paliativo, mas um retrato de como o esporte, que deveria unir, está refém do medo. A ausência das torcidas quebra uma tradição que remonta às raízes do futebol. Nos clássicos nacionais, a vibração das arquibancadas costuma ser parte do espetáculo. Mas, neste caso, o som dos cantos e a energia contagiante dos torcedores darão lugar a um vazio que simboliza mais do que a falta de público, é a ausência de soluções definitivas para um problema crônico. A tragédia envolvendo o torcedor cruzeirense no último mês foi apenas mais um capítulo de uma longa história de rivalidades que ultrapassam os limites do esporte. Infelizmente, para muitos torcedores, o futebol deixou de ser uma paixão saudável para se tornar um campo de batalha. Organizadas, que deveriam celebrar a identidade de seus clubes, frequentemente protagonizam cenas de barbárie. Em resposta, a decisão do Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, de recomendar torcida única para o confronto é controversa. Embora tenha como objetivo a segurança, a medida também levanta críticas por promover uma segregação que contraria os princípios básicos do esporte. O futebol é uma manifestação popular e multicultural, onde a convivência de diferentes torcidas deveria ser natural e não motivo de preocupação. A isonomia buscada pela CBF ao fechar os portões também gera questionamentos. Seria realmente o melhor caminho? No primeiro turno, os cruzeirenses estiveram no Allianz Parque sem que episódios de violência fossem registrados no estádio. Por que não investir em um plano de segurança robusto que permitisse a presença das duas torcidas no Mineirão? Para além das decisões emergenciais, especialistas defendem uma abordagem mais ampla. O problema da violência nos estádios não pode ser tratado como algo isolado. Ele está intrinsecamente ligado à falta de políticas de inclusão, ao desrespeito às leis e à impunidade. Enquanto esses fatores persistirem, medidas como portões fechados serão apenas um paliativo. Outro aspecto importante é a necessidade de um diálogo mais profundo entre clubes, torcidas organizadas, autoridades públicas e sociedade civil. Sem uma discussão honesta sobre as causas da violência e sem a implementação de estratégias efetivas para combatê-la, o futebol continuará vulnerável a episódios como o que vivemos agora. Além da perda emocional e cultural, há também os impactos financeiros. Para os vendedores ambulantes, taxistas e outros trabalhadores que dependem do movimento nos dias de jogo, o fechamento do Mineirão representa um golpe em suas rendas. São famílias inteiras que sentem no bolso o peso das decisões motivadas pela violência. Por fim, a decisão de realizar a partida sem público também afeta os próprios atletas. O futebol é um esporte de emoções, e a energia das arquibancadas desempenha um papel fundamental no desempenho em campo. Jogar em um estádio vazio é como atuar em um palco sem plateia, tirando parte da magia que torna o esporte tão especial. O caso entre Cruzeiro e Palmeiras não é apenas um capítulo triste para o Brasileirão, mas um alerta para o futebol brasileiro como um todo. Enquanto não houver um esforço coletivo para resgatar a essência do esporte como espaço de confraternização, a sombra da violência continuará pairando sobre nossos estádios. O silêncio do Mineirão na quarta-feira é, acima de tudo, um chamado à reflexão. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.